Olá, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos encontramos novamente para dar sequência ao nosso estudo, para não ficar parado nesse tempo. Nós continuamos sempre sobre a proteção da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No último encontro nós finalizamos a introdução, né? Nós falamos assim de uma maneira bem ampla sobre as questões política, social, religiosa, econômica, o contexto da época de Jesus. Hoje nós vamos entrar propriamente dito nos livros do Novo Testamento, que são eles os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas, né? Principalmente as cartas de São Paulo e o livro do Apocalipse. Hoje uma breve introdução, uma explicação sobre o que é o Evangelho. A palavra Evangelho, ela é uma transliteração, ou seja, ela foi se modelando, surgiu na língua grega e o significado, né, dessa palavra euangelion significa a boa notícia. Por quê? Porque o prefixo eu, ele do grego, né, ele significa algo bom, eucaristia, eutanásia, né, a boa morte, e também a palavra angelion, do grego, ela significa ângelos, que significa mensageiro, boa notícia, né? Eu, angelion, boa mensagem, boa notícia. Essa palavra evangelho, ela foi usada pela primeira vez por São Justino, que viveu no século II depois de Cristo, aplicando essa palavra aos livros, né, escritos pelos apóstolos, pela mensagem ensinada pelos apóstolos. São Justino usou essa palavra pela primeira vez, usou no plural, né, evangelhos, para significar as memórias dos apóstolos, né? Consequentemente, a palavra evangelista, né, derivada de evangelho, indica os autores dos evangelhos. É importante, né, ressaltar isso aqui. A igreja insiste, né, ela fala categoricamente da existência de um único evangelho. Uma vez que a palavra significa boa notícia, a boa notícia é Jesus, a boa nova é Jesus. Então existe um único evangelho narrado por 4 evangelistas, né, por 4 autores. Essa única boa nova foi escrita por esses 4 evangelistas que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e por isso, né, a gente fala Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, né? E nas celebrações, né, na liturgia, nós apresentamos o Evangelho dessa forma: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Mateus, Lucas. E é importante, né, ressaltar que dizer que é segundo os apóstolos, os evangelistas, porque na verdade eles não são os autores, eles coletaram as informações, receberam informações e organizaram, e nós vamos ver isso no estudo individual de cada livro. A ordem que nós temos na Bíblia, a sequência, né, dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela, né, é assim desde o começo da igreja. E essa ordem, essa sequência, ela não corresponde à cronologia, né? Não está na ordem cronológica. Lembrando que Mateus foi escrito depois de Marcos. Então, e a gente vai falar, né, sobre isso aí. Marcos é o evangelho mais antigo, supostamente teria surgido por volta do ano 60 depois de Cristo, né? Depois Mateus, anos 70, e Lucas na década de 80. E João é o último deles, né? Foi escrito na ano 90, 85, 90, por aí afora. Até a reforma da liturgia, 1962, no Concílio Vaticano II, o Evangelho de Mateus era o mais lido nas missas dominicais. Havia um catálogo de leituras diferente daquilo que nós temos hoje, dividido em ano A, ano B, ano C, né? Onde a gente lê no ano A Mateus, Marcos no ano B e Lucas no ano C. Então, Mateus, né, era preferencialmente lido nas liturgias
e hoje já existe uma distribuição equitativa. Lucas, né, parece que o texto do Evangelho de Lucas era um volume só, juntamente com o livro dos Atos dos Apóstolos. Então nós tínhamos um livro, né, tido como o Evangelho de Lucas, que englobava o livro dos Atos dos Apóstolos. Isso, no decorrer da história, foi separado, né, formando 2 volumes, Evangelho e Atos dos Apóstolos. Tá? Os 2 livros foram separados depois, tá? E em relação a esses 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, convencionou-se chamá-los de evangelhos sinóticos, né? Por quê? Porque esses 3 livros, eles fazem uma abordagem muito semelhante em relação aos textos de cada um deles. João é bem diferente, nós vamos ver isso quando a gente falar sobre o Evangelho de João. Então, aqui, né, falando sobre os evangelhos sinóticos, lembrando que a palavra evangelium significa boa notícia, boa nova, nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? E João está aqui tracejado diferentemente, porque ele é estudado à parte. Esses 3 livros, eles recebem o nome de sinótico, porque eles, de alguma forma, eles narram, né, basicamente uma mesma narrativa, uma mesma história, com algumas semelhanças e divergências. Tá? Como foi feito isso? Colocaram-se os evangelhos em paralelo e fizeram essa análise, essa avaliação. A palavra sinótico, ela vem do grego, sin significa junto e ótico, visão. Então, esses 3 evangelhos, né, esses 3 evangelistas nos dão uma visão em comum daquilo que se refere à Boa Nova. João, por ter sido escrito posteriormente, ele vai abordar um contexto próprio. Isso a gente vai falar bastante sobre isso aí. Então, assim, rapidamente, né, falando sobre o problema do sinótico, tá? Nós temos que entender o seguinte, que até o século XVII, a Bíblia, ela era considerada uma palavra ditada por Deus. É como se Deus tivesse colocado, né, alguém diante dele e fosse ditando. Escreve aí, no início e tal, né, exatamente com as palavras de Deus. E por isso mesmo, né, partindo desse conceito de inspiração bíblica como sendo algo ditado por Deus, tá? Ninguém duvidava de nada. Mas, lá no século XVI, século XVII, principalmente no século XVI, a Reforma Protestante, muito questionamento sobre a Igreja Católica, resolveram fazer uma investida também sobre o conteúdo da Bíblia, e por isso, no século XVIII, né, se constatou essa questão a qual foi dado o nome de problema do sinótico. O que eles verificaram? Eles verificaram que Marcos, Mateus e Lucas, nas suas narrativas, eles traziam um conteúdo muito semelhante e, às vezes, com algumas divergências. Um exemplo para vocês entenderem. Se a gente pega a narração da transfiguração, ele vai dizer assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e foi ao monte. Pega Marcos, ele vai dizer também, 6 dias depois, mesma coisa. Você pega Lucas, ele vai dizer 8 dias depois. Então, nós percebemos que algumas palavras, algumas frases, elas são diferentes, mas também existe um conteúdo muito grande de palavras, de frases, de textos, né, muito parecido. Então, esse estudo crítico dos evangelhos demonstrou que havia neles divergências e diferenças. Isso joga por terra a possibilidade de que Deus tivesse ditado o texto, porque se ele tivesse ditado, ele teria ditado uma mesma coisa para os 3. E essa constatação de diferença entre o conteúdo mostra que
existe algo de particular, existe algo de pessoal, né, na narrativa, naquilo que foi escrito. Então, evidencia que o trabalho, né, pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. A inspiração é inquestionável, né? Eles escreveram por inspiração, né, de Deus. Então, a partir desse momento, os exegetas, o que são os exegetas? São os estudiosos da palavra sagrada. Eles se viram na contingência de considerar o Evangelho, as narrativas, como um livro escrito por homens que têm as suas qualidades, os seus defeitos, estão sujeitos também à crítica. Cada um, particularmente, tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua maneira de se expressar. Então, o problema do sinótico, ele está fundamentado, né, está baseado na constatação de que os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, têm muitos aspectos em comum e, por outro lado, tem também muitas diferenças, né? Essas semelhanças, como eu disse, chega a ser desde palavras até mesmo textos inteiros, né? Textos completos. Numericamente falando, em termos de quantitativo, nós podemos, vocês têm aí na apostila, né, esse gráfico que mostra o seguinte: o problema do sinótico, ele, né, é analisado dessa forma. O Evangelho de Marcos tem 661 versículos, são 16 capítulos, 661 versículos. 600 versículos, né, desses 661 estão em paralelo com Mateus, ou seja, estão em Marcos e também em Mateus. 61 versículos são exclusivos de Marcos. E assim por diante. Mateus, com seus 28 capítulos, tem 1068 versículos, tá? Sendo os 600 paralelos com Marcos, 230 paralelo com Lucas, ou seja, tem em Mateus e tem em Lucas, e 238 exclusivamente de Mateus, né? E Lucas, o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, 1149 versículos, 330 versículos paralelos com Marcos, 230 com Mateus e 589 versículos próprios, exclusivos de Lucas, né? Então a solução é essa aí: descoberto esse problema, né, procurou-se entender né, como que isso se explicava. E aí chegaram à conclusão que a história é a mesma, né, mas com citações comuns aos 3, comuns a 2 deles, ou particular, exclusiva de cada um deles, né? Por exemplo, né, no caso da infância de Jesus, Marcos não fala nada, Mateus fala brevemente e Lucas é mais histórico, tem mais conteúdo. Numa concepção tradicional, não haveria essa dificuldade, né? Considerando o que se entendia originalmente, né, que Deus tinha narrado, ditado tudo, seria uma coisa só, mas não é por causa disso. Então, concluiu-se, né, descobriu-se que os evangelhos foram escritos tempos depois da morte de Cristo, cada evangelista numa região, com as suas informações, com aquilo que ele conseguiu coletar, e ele, né, nós costumamos dizer dentro da exegese, eles são organizadores da palavra, eles não põem nada de si, eles organizaram aquilo que eles receberam, né? Então, como que pode ter acontecido, né, de terem os evangelistas usado as mesmas palavras em textos, né, semelhantes? Muitos textos, né, apresentam grande semelhança. Então, hoje, a explicação isso aqui vai muito além. Eu estou falando para vocês algo muito superficial, mas para a gente resumir a questão, hoje se aceita o seguinte, né? A hipótese mais aceita que o primeiro evangelho que foi escrito é o de Marcos, por volta dos anos 60. Ele apresenta um conteúdo mais rústico, mais incompleto, menor, apenas 16 capítulos, que ele, né, e isso em contraposição a Mateus e Lucas, que é muito mais elaborado, muito mais evoluído, né? Tanto Mateus como Lucas se basearam
né, no Evangelho de Marcos para compor os seus evangelhos. Ilumina, copia e cola. Tá? Mateus e Lucas se utilizou não uma cópia, né, assim, que fosse algo desleal, né, mas ele se baseia naquele escrito original de Marcos para desenvolver a sua narrativa. Né? Então, tanto Mateus como Lucas se serviram de Marcos para compor o seu evangelho, melhorando o texto e adaptando. Tá bom? Entretanto, Marcos, aqui para a gente já ir finalizando, Marcos não é a única fonte a partir da qual Mateus e Lucas desenvolveram o seu conteúdo. Existiu também uma fonte, né? Uma fonte chamada que, né? Que, essa palavra, essa letra que identifica uma palavra do alemão, Quelle, né? Quelle, que significa fonte. Né? O que significa que? Fonte. Né? Então, essa fonte não identificada serviu também de base para a composição do Evangelho de Mateus e Lucas a partir do texto de Marcos. Né? Então veja bem, essa fonte só foi conhecida de Mateus e de Lucas. Marcos não se utilizou da fonte que, tá bom? Tanto Mateus como Lucas tiveram ainda algumas fontes, né? Alguma fonte exclusiva, né? Algum informante especial. Então, com isso, nós podemos encontrar essas situações. Primeiro passo, né? Aquelas passagens que são narradas pelos três evangelistas. Por exemplo, a transfiguração de Jesus é narrada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Tá? Algumas passagens são narradas por dois deles. Então aqui, né, o óbolo da viúva foi narrado por Marcos e Lucas. Mas existe texto narrado em Mateus e Marcos e assim por diante. Tá? Pode subir. Então aqui nós temos, né, Mateus e Marcos, aqui nós temos, volta um pouquinho, Mateus e Lucas, então é outra possibilidade. E por último, né, nós temos alguns trechos narrados apenas por um dos três evangelistas. Aqui narrado por Marcos, né, a semente que cresce silenciosa, a cura do surdo, Éfeta, né, narrado por Marcos. A passagem dos reis magos é narrada somente no Evangelho de Mateus e assim por diante. Né? Cristo morreu em torno do ano 30, o Evangelho de Marcos só foi escrito por volta dos anos 60 e neste meio tempo, né, foi utilizada a tradição. Vou falar sobre isso aqui especificamente, sobre a questão da tradição. E, né, já encerrando, quando dizemos que houve cópias uns dos outros, não é algo desleal, né? Foi algo, né, o Marcos serve de base, não houve simplesmente uma cópia, né, uma cópia indevida, né, mas houve uma referência primeira. Então, o Evangelho não é um documento histórico da vida de Jesus, né? Fique claro, ele não é uma biografia de Jesus, ele narra os seus feitos e a transmissão da Boa Nova. Né? E eles escreveram apenas o que interessava à igreja naquela circunstância. Vou falar sobre isso aqui muitas vezes, porque se questiona muito. Fala pouco sobre Maria, fala pouco sobre José. O Evangelho, ele tem uma finalidade própria, né? Está ligada ao significado da palavra, a boa notícia. Amém? Então, para a gente não se estender muito, para não ficar muito pesado aqui o vídeo, né, a gente volta a conversar novamente, já falando sobre o Evangelho propriamente de Mateus. Né? Leiam a apostila a partir, né, do início do segundo módulo. Nós nos despedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.